Fala galera do YouTube do Jornada, João aqui, dessa vez para a gente resolver mais uma questão do nosso desafio do aluno, um quadro em que eu faço uma postagem em conjunto nos Shorts e nos vídeos longos do YouTube. Por quê? Porque ali você vai ter duas experiências diferentes. No Shorts você vai ter o desafio em si, que é uma questão para resolver de maneira rápida e eficiente, como precisa ser na hora da prova da ETEC, além de praticar os seus conhecimentos sobre um dos temas que a prova cobra. E aqui, no desafio do aluno parte da resolução, você vai entender como eu resolveria da maneira mais rápida e eficiente possível essa questão. Então, vem comigo para a gente analisar o conteúdo. A gente está tratando de uma questão em que a gente tem o seguinte cenário. Pessoa X é albina e pessoa Y não é albina, mas é filho de um albino com uma não albina. Sabendo que o albinismo é recessivo, qual é a chance do filho deles nascer albino? 0%, 25%, 50% ou 75%. Então vamos lá, exatamente para como eu resolveria. Mas antes disso, deixa eu lembrar para vocês o que quer dizer o albinismo ser recessivo. Recessivo é uma característica pouco provável, ou seja, quando você tem esta característica na prática, por exemplo, você ser albino, quer dizer que você tem duas vezes o DNA desse gene recessivo, ou seja, dessa probabilidade baixa. Sempre você tem como ter três cenários. Você pode ter o DNA 100% sem essa característica pouco provável, você pode ter o DNA 50% com essa característica pouco provável, e aí ela não se manifesta, ou você pode ter o DNA 100% com essa característica pouco provável, e aí ela vai se manifestar em você. E como isso é determinado? Isso é determinado pelos seus pais. Sempre que a gente estiver discutindo uma característica, por exemplo, aqui é o albinismo. Se você vai ser albino ou não, vai depender dos seus pais. Cada um dos seus pais vai passar 50% do DNA deles para vocês. E se vocês tiverem essa tendência na família e os dois passarem uma tendência recessiva, vocês podem nascer albinos. Se não for o caso, não acontece. Então, lembrando para vocês, recessivo é o que é pouco provável, a gente representa inclusive sempre por uma letra minúscula, e o que não é recessivo ou é dominante, a gente representa por uma letra maiúscula na hora de comparar no DNA. E isso é definido por quem? Pelos pais de vocês, ou seja, vocês sempre recebem 50% da característica em questão do seu pai e 50% da sua mãe. Portanto, você já entendeu que para determinar como vai ser o filho desse casal, a gente precisa entender como é a tendência desse casal. E como é que a gente vai determinar isso? Eu vou explicar exatamente o raciocínio que vocês tinham que usar. Método direto. Vamos identificar os genótipos, que é exatamente as características que eu estou falando para vocês. O albinismo, como eu falei, ele é recessivo, então a gente vai representar ele por um A minúsculo, ou Azinho. E aqui a gente vai lembrar que uma pessoa, para ser albina, precisa ter duas vezes essa tendência pouco provável ou recessiva. No caso, ela precisa ser Azinho, receber um Azinho do pai, um Azinho da mãe. Vamos agora para a análise da pessoa Y. Ela é uma pessoa não albina, mas tem um pai albino, o que quer dizer que necessariamente o pai dela é azinho, porque como o albinismo é recessivo, ele tem que ter duas vezes essa característica no DNA para ela se consumar. Lembrem-se disso. Então, ele é azinho. Por quê? Porque se ele não é albino, mas tem o gene do albinismo, quer dizer que ele tem 50% de chance do gene albino. Porém, como eu falei para vocês, ele é recessivo. Então, o albinismo só se manifesta se ele estiver 100%. Caso ele esteja 50%, ele perde para o gene que é mais provável, que a gente representa pelo azão, ou o A maiúsculo. Então, vamos entender exatamente como ficaria o nosso quadro de Punnett, que é a ferramenta utilizada pela biologia para analisar esses cenários. O quadro de Punnett é o seguinte: a gente tem uma pessoa X que tem azinho, portanto é albina. Como a gente sabe que é azinho? Porque o albinismo é recessivo, se ela é albina tem que ter duas vezes a tendência pouco provável. E a pessoa Y é filho de um albino, portanto também é azinho pela mesma regra, e não é albina, ou seja, a segunda letra é um azão. E o azão sempre ganha do azinho, porque o azão é dominante, o azinho é recessivo. Agora, vamos montar um quadro das possibilidades do filho deles. Quando eles se
relacionarem, eles vão ter chance de passar qualquer uma das duas letras do seu DNA para o seu filho, que vai ser um resultado exatamente dessas trocas. Vamos analisar agora as possibilidades. A pessoa X necessariamente vai passar para o filho um azinho, porque ela só tem azinhos no seu DNA, ou seja, ela vai passar sempre a característica recessiva do albinismo, enquanto o pai não necessariamente, porque ele tem também o azão no DNA. Sempre que a gente vai fazer essa análise de possibilidade, a gente vai fazer um cruzamento das possíveis relações entre os dois DNAs. Então, se a pessoa Y enviar o azão, a pessoa X pode enviar o azinho 1 ou o azinho 2. Perceba que nos dois casos não faz diferença, porque ambos são gene recessivo, então o resultado sempre vai ser um azão-azinho, em que o azão necessariamente ganha. Por quê? Porque o azão é dominante e o azinho é recessivo. Então, perceba que nesse cenário, aqui ele não seria albino. O filho desses dois não seria albino, porque a tendência maior é sempre para o azão, e o azão ele pode se relacionar tanto com esse azinho aqui, quanto com esse outro azinho do lado, que aqui estão representados de maneira vertical, só para vocês verem de maneira mais simples. Para isso serve o quadro, para organizar visualmente a ideia da troca de DNAs. Então, se o Y enviar o azão, o X necessariamente vai enviar azinho, o que nos dá duas possibilidades em que ele não é albino. Enquanto isso, se o Y enviar o azinho, o X só vai ter, novamente, azinhos para enviar, ou seja, necessariamente vai ficar duas vezes a tendência recessiva azinho. Portanto, a gente vai ter uma pessoa albina. Perceba que o albinismo só se manifesta quando a gente tem dois azinhos, mas se a pessoa Y mandar o azinho dela, necessariamente a X vai mandar azinho também, porque é a única coisa que ela tem, e, portanto, a gente tem dois cenários em que o filho deles é albino. Então, como é que a gente faz essa análise em porcentagem para a gente responder à questão? Analisando os resultados, vocês têm exatamente esse círculo que eu trouxe para vocês. Duas possibilidades em que ele não é albino, duas possibilidades em que ele é albino. Perceba que o truque é você notar que a gente tem 4 possibilidades ao todo, e dessas 4, 2 são para o albinismo, 2 são para o não albinismo. Dois valores exatamente iguais e que representam, como vocês vão ver nos cálculos a seguir, um valor específico. Calcule as proporções possíveis. As 4 combinações possíveis resultam em 2 não albinos e 2 albinos, ou seja, a gente tem 4 possibilidades ao todo e 2 possibilidades em que ele é albino. A gente está trabalhando com proporções de possibilidade, a gente está dividindo, a gente está falando de porcentagem. Vamos ver aqui. Assim, a gente entende que 2 a cada 4 cenários ele é albino, o que quer dizer que, na metade das situações, ele é albino. Se você fizer o cálculo, é 2 sobre 4, que é exatamente a mesma coisa que 1 sobre 2, porque eu dividi por 2 em cima e dividi por 2 embaixo, fica 1 sobre 2. 1 sobre 2, dividindo, você vai ter 0,5. Só que a gente está falando de porcentagem, e na porcentagem a gente vai fazer uma multiplicação por 100 do valor que a gente encontrou na divisão de possibilidades. 0,5 multiplicado por 100 é 50, então é 50% de chance. Outro jeito de você pensar, se eu tenho 4 possibilidades, sempre que eu tenho o total é 100%. Metade dessas possibilidades não resulta no que eu quero, então a chance de o que eu quero acontecer é 50%. Assim, você resolve essa questão. Portanto, a probabilidade matemática do filho deles nascer com albinismo é 50%. Veja, isso poderia ter sido resolvido de forma muito mais rápida, mas eu trouxe para vocês todo o passo a passo. Na hora da prova, se cair uma questão de genética envolvendo passar uma característica hereditária para frente, exatamente isso que foi feito aqui nesse vídeo, você vai fazer em questão de segundos. Como você vai fazer? Apenas lendo a questão, você poderia ter resolvido rapidamente. Vou puxar aqui ela de cabeça de novo. A pessoa Y é albina e a X é filha de um albino com uma não albina, portanto, não é albina. Ou seja, a gente tem uma pessoa que é azão-azão, uma pessoa que é azão-azinho. Como eu sei que a segunda pessoa é azão-azinho? Porque ela é filha de um albino, ou seja, a pessoa tinha 2 vezes a característica recessiva, obrigatoriamente passou. Enquanto que a outra, que é albina, também vai seguir essa regra. Então, eu já sei que é um azinho-azinho, um azão-azinho. Na hora, é só fazer as probabilidades. Sempre que eu enviar o azão,
as outras duas opções da pessoa que é albina é enviar o azinho, então 50% de chance de não ser por causa do azão. E, enquanto isso, se eu enviar o azinho, a possibilidade é sempre o albinismo, porque a outra pessoa só pode enviar o azinho também. Então, veja que não era difícil, bastava você identificar na hora da leitura que um é azão, azinho e o outro é azinho, azinho, para você resolver em questão de 1 minuto essa questão. E é isso que você vai fazer na hora da prova, lembrando dessa mega explicação. Ficou confuso? Volta no vídeo e rever exatamente todo o passo a passo. Aqui a gente ainda não tem um conteúdo de genética detalhado e a fundo, mas aqui você aprendeu como resolver uma questão como essa. Se você estiver muito interessado, você pode pesquisar mais em vídeos do YouTube sobre genética ou ir na nossa comunidade do WhatsApp, onde a gente já compartilhou todo um conteúdo em flashcards explicando 100% sobre genética e hereditariedade. Valeu pela atenção, gente. A gente se vê em um próximo vídeo.